Hoje nós vamos aprender sobre o 70 vezes 7, que se encontra também lá no livro de Gênesis. Nós podemos observar que Pedro, no Novo Testamento, ele chega para Jesus e ele pergunta: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? E o Senhor fala para Pedro: não, Pedro, mas 70 vezes 7. E isso está relacionado aqui. A família de Caim. Nós vemos que Adão, ele teve 3 filhos. Caim, Abel e Sete. A Bíblia vai dizer que Caim mata Abel. Quando Caim mata Abel, ele vai perguntar para o Senhor: Senhor, acaso a minha maldade é maior do que o seu perdão, do que eu possa ser perdoado? Então o Senhor perdoa. Mas para a gente entender esses 7 vezes, nós vamos ter que ir mais um pouquinho para frente. Porque a Bíblia ela vai para trás e para frente e para trás. Então, nós vamos ver quando Noé, ele sai da arca e seu filho Cã vê a sua nudez. Quando Noé, ele vai falar a maldição, ele não fala para Cã, mas ele fala: maldito seja Canaã. Por quê? Porque Noé ouviu dos seus antepassados que a maldição recaía sobre as suas gerações. Então ele sabia que a maldição de Caim não recaiu somente sobre ele, mas recaiu sobre as suas descendências. E nós podemos ver que vem a descendência de Caim sendo a primeira depois de Adão, porque Adão teve o pecado dele. Mas Caim vai ter o seu próprio pecado. E nós vamos ver, depois de Caim, a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração, a quinta geração, a sexta geração, que é Lameque, e a 7ª geração. A maldição de Caim era para parar aqui, nos filhos de Lameque, em Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Mas não vai parar aqui. Por quê? Por causa da maldição de Lameque. Então, Lameque, ele vai matar 2 homens. E ele vai dizer assim: Caim será vingado 7 vezes, né? Ou seria perdoado 7 vezes, que são as 7 gerações, né? Mas Lameque, porém, será 70 vezes 7, que é igual a 490. Então, nós aprendemos que o período de perdão de Caim seria 7. 7 gerações. Aqui acabaria essa maldição. Mas nós vamos ver que quando Lameque ele mata, a maldição, ou o tempo do perdão, a maldição porque a terra fica amaldiçoada com o pecado. Mas o perdão de Deus, né, duraria 70 vezes 7. E conforme, né, os filhos de Deus, porque a Bíblia fala que os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens. Agora nós vamos aprender a maldição e o perdão dos 70 vezes 7. A Bíblia vai dizer que os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Segundo a Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 8, e 1 João, no capítulo 3, e outras passagens da Bíblia vai dizer quem são os filhos de Deus. Vai dizer que são os obedientes, vão dizer aqueles que amam servir ao Senhor, esses são os filhos de Deus, né? E a Bíblia também vai dizer que quando os saduceus vão consultar Jesus para perguntar sobre aquela mulher que teve 7 maridos e os 7 foram a óbitos, quem casaria com ela na vida vindoura, Jesus vai responder para os saduceus: não é assim no céu. No céu não se casa e não se dão em casamento. Quer dizer, os anjos, eles não se proliferam, eles não se multiplicam, eles não geram, né? Sabemos bem que os anjos, eles se materializam, e nós temos relato de algumas pessoas que esses anjos, né, já tiveram relação com algumas outras pessoas, porém eles não geram. A Bíblia vai dizer que caiu 1/3
dos anjos, né, que foram expulsos aqui na terra, foi 1/3. Então só existe 1/3, não existe nada mais nem nada menos. E nós vamos ver que no livro de Hebreus, no capítulo 1, vai dizer assim: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, jamais serás chamado meu filho. Satanás jamais será chamado filho de Deus. Jamais será chamado. E a Bíblia mesmo relata, Paulo vai dizer que os filhos de Deus são os filhos da obediência. E quem não é obediente é bastardo. Então, quando nós vemos, dizendo lá, que os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens, e os filhos dos homens quem são? Os filhos dos homens somos nós. Eu não sou homem, você não é homem. Então, nós geramos. Então, nós, né, se multiplicamos, nós geramos. E a Bíblia vai dizer lá depois, né, quando os homens saíram, os filhos de Noé saíram da arca, a Bíblia vai dizer que os homens se multiplicaram fazendo a Torre de Babel, no período da Torre de Babel. Então, os filhos dos homens são simplesmente os filhos dos homens. Então, a Bíblia estava classificando naquela época para a gente poder saber a quem estava se referindo nessa questão aqui de Gênesis. Então, os filhos de são as descendências de Sete, que é o filho que veio a perfeição, a imagem e semelhança de Adão, e são os obedientes, e nós vemos que a descendência dos homens são a descendência de Caim, porque através de Eno, aqui se começou a invocar o nome do Senhor, né? E o nome de Maalael quer dizer louvor a El. El significa Deus. Então a gente vê que eles estão louvando a Deus, que eles estão invocando. Nós vamos ver que esse vai ser transladado, enfim. Mas nós não vamos ver na descendência de Caim ninguém adorar a Deus, ninguém louvar a Deus, ninguém ser transladado. Então por isso eles são classificados filhos dos homens. Então vou entrar agora aqui no 70 vezes 7. Então a Bíblia vai dizer que os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens. Essa maldição era para recair só aqui, nos filhos de Caim, nas descendências de Caim. Porque Lameque, ele era descendente de Caim. Mas eles começaram a fazer uma mistura. Está no plural lá. Os filhos de Deus começaram a se misturar com os filhos dos homens. Então a Bíblia não fala quem daqui casou com o povo daqui. Diz que teve uma miscigenação, mas não diz se foi Cainã, se foi Maalalel, se foi Jared, se foi Enoque, se foi Metusalém. A Bíblia não fala. Mas nós vamos ver no Gênesis 6, né, que Deus vai falar assim, que o coração do homem, o intuito do homem era todo mal. E que o homem começou a pesar no coração de Deus. Então, ele está classificando bem o homem. Ele não está falando nem os filhos de Deus, nem os filhos dos homens. Ele está classificando todos. Que todos estavam fazendo mal ao seu coração. Todos estavam pesando no coração de Deus. Então, quando eles se misturaram, eles começaram a ter a mesma prática. Eles começaram a matar, roubar, destruir, a se prostituir. Começou ali a multiplicação do pecado. Tanto é que Deus vê Noé como justo e manda ele fazer a arca. Aí, quando Noé ele sai, né, da arca, ele sai com seus filhos, uma miscigenação. Sem, Cã e Jafé são a mistura dos dois povos, das duas linhagens. Por isso que eles saem da arca ainda pecadores, ainda no pecado. Porque a Bíblia vai dizer que mais na frente, na Torre de Babel, todos os três povos pecaram contra Deus. Não foi só Cã que pecou contra Noé, mas vai dizer que Sem, Cã e Jafé, os seus descendentes, fizeram a Torre de Babel, né? Pecando assim contra Deus. Então está descrito lá em Romanos 3, dizendo assim, ó, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Todas as três gerações pecaram contra Deus. Então Paulo vai dizer que o perdão também vai vir para todos aqueles que aceitarem, né? Porque todos três pecaram.
E nós vamos ver que da linhagem de Sem saem os judeus. E da linhagem de Cã e de Jafé saem nós, os gentios. Então, quando Paulo está dizendo e Pedro está dizendo que tem perdão, é que esse perdão tem um período. Vai ter um período para acabar. Teve um período para começar. Quando foi o período que começou? Aqui. Aqui no Gênesis já começou o perdão. Quando Deus perdoou Caim. E continua assim sucessivamente até nos nossos dias. A Bíblia vai dizer, vamos prestar bem atenção aqui para a gente entender os 70 vezes 7. A Bíblia vai dizer que daqui, do povo de Sem, vai vir os judeus. E eles vão estar separados lá na frente. E vai vir quem? Daniel vai ser levado para onde? Para o cativeiro babilônico. Aonde era a Babilônia? Lá onde foi feita a Torre de Babel. Aonde os 3 povos pecaram contra Deus. Daniel, que é um semita, está dentro da Babilônia, do cativeiro babilônico, tendo as revelações do tempo do perdão para as 3 nações, para os 3 reinos, para os 3 povos. Daniel está tendo essa relação. E o Senhor vai dizer para ele que duraria as 70 semanas de Daniel. Que 70 vezes 7 dá 490 anos. Que é o tempo da Shabua, né? Que é a semana de Daniel. Então Deus separa a última semana de Daniel, que são 7 anos, dividido no meio, de 3 anos e meio cada. E nesses 3 anos e meio cada, Deus vai tratar, nesses 7 anos divididos, Deus vai tratar tanto com Sem, com Cã e Jafé. Deus não vai tratar só com os judeus, nem só com os gentios. Deus vai tratar com os 3, porque os 3 pecaram contra Deus. Então, nós podemos observar que vai ser completo esses 490 anos no final da última semana, né? E aqui, ó, esses dias aqui da criação também correspondem com as festas judaicas, com candelabro, entendeu? E aqui, ó, nesse 4º dia aqui da criação, né? E nas festas judaicas, que são 7, as principais festas judaicas, nessa 4ª festa aqui, acontecia a festa do Pentecoste. Nessa festa aqui de Pentecoste, quando o sacerdote, quando esse ritual ia acontecer, acontecia uma parte que o sacerdote, para entrar dentro do santuário, ele tinha que entrar com 2 pães com fermento e movimentar diante do Senhor. Ali, essa festa aqui é quando Cristo vem. Quando Cristo vem, tá os 2 povos, tanto os judeus como os gentios, juntos, lá em Jerusalém. E o que acontece? Esses 2 pães representam os 2 povos, os judeus e os gentios. Então Jesus quando vem, ele vem para perdoar os 2 povos, né? Aí, num determinado tempo, ele vira as costas para os judeus e vem para nós gentios, né? Então ele vai tratar com os 3, para poder concluir os 490 anos. Agora aqui, essas festas judaicas, o candelabro já é uma outra matéria para um outro dia. Amém? Amanhã tem mais.